Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sexto ano. Nessa aula falaremos sobre mínimo múltiplo comum. Lembram que estávamos falando sobre o máximo divisor comum. É o maior valor que divide dois ou mais números, máximo divisor comum. Agora, mínimo múltiplo comum é o menor valor que eu consigo multiplicar dois ou mais números, tá? Então, basicamente é o seguinte: para saber o mínimo múltiplo comum, a gente vai na tabuada dos dois números que a gente quer, por exemplo, 2 e 3. Na tabuada do 2, a gente tem 2, 4, 6, 8. Na tabuada do 3, a gente tem 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente, tá? Assim continua, tanto na tabuada do 2 quanto na do 8. Olha, o menor dos valores que a gente tem em comum nas duas tabuadas é o 6. Então, o meu mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, ele é o 6, certo? É o menor valor que está nas duas tabuadas. Eu poderia ter colocado mais outros valores aqui, ó. Podia ter 3 ou mais valores, tá? Aí o meu MDC ia depender do valor que tem em comum nas duas ou mais tabuadas, ok? Basicamente é isso aqui, ó. Mas eu vou ler aqui o que ele tem como explicação para vocês, ó. O mínimo múltiplo comum, MMC, de dois números naturais, é o menor múltiplo comum diferente de zero, certo? Desses números. Exemplo, vamos determinar o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 6. Os múltiplos de 4 é o 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24 e assim sucessivamente. Ele pegou aqui, ó, lembra esse uzinho virado para baixo? O que ele significa? Esse uzinho virado para baixo ele é o sinal de intersecção. Intersecção quer dizer o que os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6 têm em comum. E aqui ele responde, ó, o que eles têm em comum? Tem o zero aqui, ó, em ambas tem o zero. Tem o 12, olha só, o 12 ele tem em ambas as tabuadas. Tem o 24, olha só, 24 tem aqui e tem aqui. Então, o 0 tem na tabuada do 4 e do 6. O 12 tem na tabuada do 4 e do 6. O 24 tem na tabuada do 4 e do 6. O 0, ele é um múltiplo comum, o 12 é um múltiplo comum, o 24 é um múltiplo comum, tá? Mas assim, ó, o menor múltiplo comum que não seja zero, ou seja, o zero sempre é descartado como mínimo múltiplo comum. Eu sempre descarto. Ele sempre vai estar presente, mas eu descarto. O menor múltiplo comum entre 4 e 6, ele vai ser o 12, tá? Porque ele é o primeiro que aparece. A gente sempre pensa na tabuada, mas sem pegar o zero. Aqui ele pegou o zero, não precisa, mas a gente sabe que tem que descartar o zero. O zero nunca é mínimo múltiplo comum. Beleza? Ok. O menor múltiplo comum não nulo de 4 e 6, desculpa, ó, o menor múltiplo comum não nulo de 4 e 6 é 12. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é o 12. Certo? Porque na tabuada do 4 e do 6, o primeiro valor que a gente acha em comum é o 12. E basicamente é assim que a gente acha o mínimo múltiplo comum, certo? Vamos na tabuada dos números que a gente quer e achamos aquele primeiro, o menor deles, que é comum às duas ou mais tabuadas. Vamos para o exercício 38. Complete as lacunas de modo a apresentar o mínimo múltiplo comum dos números em questão, certo? Mínimo múltiplo comum. Ó, na A, ele colocou os múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 2? Quem está na tabela do 2, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Continuaria, né? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Continuaria infinitamente. Mas eu estou pegando só alguns aqui, ok? Os múltiplos de 3 é 0. É os que estão na tabela do 3, né? Vamos na tabela do 3. É 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Assim a gente continua sucessivamente. Mas ele só estou pegando alguns, tá? Agora, olha só. Os múltiplos de 2, intersecção com os múltiplos de 3. O que os múltiplos de 2 têm em comum com os múltiplos de 3? Bom,
O zero aparece aqui, o zero aparece aqui. Ele é comum, por isso que ele apareceu aqui. Olha, o 3 não tem nos dois. O 6 também não. Ó, o 2 não tem. O 4 não tem no 2. Vamos ver qual que tem nos dois. O 6, ó. Tem o 6 aqui e tem o 6 aqui. Beleza, então ele é um múltiplo comum. Então, eu vou colocar aqui o 6. O próximo número, 8, 10, 12 seria o número que está aqui depois do 10, tá? Então, tem 12 aqui e tem 12 aqui também. Logo, ele aparece aqui também, ó. O próximo valor seria o 18, ó, porque aqui daria 14, 16, 18. Então, tem 18 aqui e tem 18 aqui. Então, ele estaria por aqui o 18, tá? Ok? Mas eu estou pegando só alguns, por isso que não aparece todos. E o menor múltiplo comum? É o mínimo múltiplo comum, é aquele que não é zero, mas ele é o menor possível, ele é o 6. O menor múltiplo comum não nulo, lembra sempre de nunca é o zero. O menor múltiplo comum de 2 e 3 é o 6, tá? Beleza? Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Eu tinha explicado isso lá em cima, mas beleza. A gente fez aqui de novo. O item B eu vou deixar para vocês fazerem. E vamos aqui para o processo prático de como a gente faz isso para resolver quando a gente tem números muito grandes, para a gente não ter que fazendo milhões e milhões de tabuadas, tá? Tem uma maneira mais fácil de fazer do que ficar olhando na tabuada direto. Então, o processo prático para determinação do MMC. Esse aqui é o que a gente vai usar, ok? Então, vamos lá. Nós decompomos cada número em seus fatores primos e tomamos os fatores comuns de maior expoente e os não comuns. O produto obtido corresponde ao mínimo múltiplo comum, MMC, desses números, tá? Isso aqui é complicado de você tentar entender, mas vamos ver o processo prático. Olha como é que ele fica. O exemplo ele vai dar aqui, ó. Vamos determinar o MMC, mínimo múltiplo comum, dos números 20 e 24, certo? Decompondo em seus fatores primos. 24 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3 dividido por 3. Certo? Ele nos deu esse valor aqui, ó, 2 elevado ao cubo vezes 3. O 20, ó, vamos decompor. 20 dividido por 2, deu 10. 10 dividido por 2, deu 5. 5 dividido por 2, deu 1. Então, isso daqui é o 20. 2 vezes 2 vezes 5. Por isso que ele colocou aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 5. E o mínimo múltiplo comum, o que que ele é? Ele basicamente, ó, aqui no 2 e aqui no 2 eu verifico. Qual é o que tem o maior expoente? Este cara aqui, ó. Então, pego ele e coloco aqui, ó, 2 elevado ao cubo. O 3, aqui nem tem 3, então ele já é o cara que eu vou ter que pegar para fazer o maior expoente. E o 5 aqui, eu também vou ter que pegar ele para fazer o maior expoente. Certo? Por isso que ficou aqui, ó, eu peguei o 2 ao cubo, peguei o 3 e peguei o 5. Que ele é o maior expoente que eu tenho. Ó, 2 elevado ao cubo, vezes 3 vezes 5, a gente tem que calcular isso daqui. Ó, 3 vezes 5 é 15, 2 ao cubo é 8. E 15 vezes 8 dá 120. Esse é o meu mínimo múltiplo comum. Vamos fazer aqui, ó, de uma maneira diferente, porque assim fica meio complicado, né, da gente entender como é que faz, ó. Vou fazer de uma maneira diferente. Como é que a gente calcula o mínimo múltiplo comum? Eu pego, primeiramente, posso pegar qualquer um dos dois, ó. Vou pegar o 20 e vou pegar o 24, os dois ao mesmo tempo. Lembra de como é que faz para fazer o máximo divisor comum? Isso aqui é basicamente igual, só que é um pouquinho mais complicado. Às vezes umas pessoas acham mais complicado, outras pessoas acham menos complicado. Mas vamos ver, ó. O 20 e o 24. Vamos achar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Lembra? Igual no processo do máximo divisor comum. Então, o 2 divide o 20 e o 2 divide o 24. Vamos dividir, então, por 2. 20 dividido por 2 é 10. 24 dividido por 2 é 12. Então, ficou isso aqui. Ambos continuam sendo pares, ó, o 10 e o 12. Dá para dividir por 2 novamente. Vamos dividir por 2 novamente. 10 dividido por 2 vai dar 5. 12 dividido por 2 dá 6. Lembra que no máximo divisor comum, a gente pararia por aqui e multiplicaria. 2 vezes 2 dá 4. O máximo divisor comum
Entre 20 e 24 é 2, mas aqui a gente não quer o máximo divisor comum, a gente quer o mínimo múltiplo comum, é diferente, tá? Então, no máximo divisor comum a gente pararia por aqui, no mínimo múltiplo comum a gente continua. Então, a gente divide, ó, não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, a gente só divide por ele, pelo 5. Aliás, desculpa, eu posso continuar dividindo apenas um deles, tá? Se eu quiser dividir por 2 de novo, eu só posso dividir o 6, mas o 5 não. Então, o 5 eu repito. 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Agora, dá para dividir por um deles, dá para dividir por 3, mas o outro não. O 5 não dá para dividir por 3, mas o 3 dá. Chegou em 1. Quando eu chego em 1, é que acabou o meu processo de divisão deste lado. Mas ainda falta dividir por 5. Então, 5, aí deu 1 em 1. Aí sim, olha só. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 é o meu mínimo múltiplo comum. Certo? Ó, 5 vezes 2 aqui vai dar 10. 3 vezes 2 é 6, vezes 2, 12. 12 vezes 10 dá 120. Tá? É assim que a gente faz. Tudo bem que pode ter ficado um pouquinho complicado, mas a gente vai fazer alguns exercícios aqui para treinar. Vamos lá, olha só. Calcule o MMC dos múltiplos que seguem. Calcule o mínimo múltiplo comum dos números que seguem. Vamos lá. Eu vou colocar então, olha só. 6, o 9 e o 8, certo? Vamos passar ao traço de fração. Vou ter que achar um número que divide todos ao mesmo tempo, mas não tem. Lembra que não tem? Eu já sei que o máximo divisor comum, ele dá 1. Aqui não tem, então a gente vai ter que achar um número aí que consiga dividir alguém. Por exemplo, 2. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. 9 dá para dividir por 2? Não. Quando não dá para dividir, eu copio. 8 dividido por 2 dá 4. Beleza, deu para dividir. Vou continuar dividindo por 2, mas olha só. 3 dá para dividir por 2? Não. Então, eu só copio. 9 dá para dividir por 2? Não, eu só copio de novo. Agora, o 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, 4 dá para dividir por 2. Lembra que pelo menos um deles tem que dar para dividir. Não pode os três, nenhum dos três dá para dividir, tá? Pelo menos um deles tem que dar para dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda continua tendo 2, eu posso dividir por 2 de novo. Por quê? Para aqui virar 1. Ó, 3 não divide por 2. 9 não divide por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Agora a gente parte para os outros. Dá para dividir por 3, né? Ó, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E o 1 aqui eu já tinha alcançado, eu não preciso fazer nada, eu só copio ele. Agora, olha só, o único que não é 1 é esse 3. Então, eu vou ter que dividir por 3, até chegar em todos os fatores 1. 1 eu já cheguei, eu só copio. 3 dividido por 3 dá 1. E o 1 eu já tinha chegado, eu só copio. Logo, este é o meu mínimo múltiplo comum. Multiplica todo mundo que está aqui, ó. Certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, vamos ver quanto que vai ficar isso aqui, ó. Ó, 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. 3 vezes 3 é 9. E 8 vezes 9, isso aqui dá 72, tá? Então, a gente tem que o nosso mínimo múltiplo comum entre os números 6, 9 e 8, ele é 72. Ele é um pouquinho mais complicado que o MMDC. O MMC, eu tenho que procurar um número que divida pelo menos um deles. Aí eu vou e testo para todos os que dividem, certo? E vou dividindo. Vou dividindo. Não esqueça de dividir. Por exemplo, se eu não tivesse esquecido de dividir, se eu tivesse dividido nesse caso só o 8 nessa primeira e tivesse esquecido de dividir o 6, a minha conta daria completamente errada. Então, não posso esquecer de dividir. Os números que dão para dividir, eu divido. Até chegar em tudo 1. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Nosso exemplo C. Eu quero o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30. Então, vou colocar o 20 aqui e o 30.
Ó, ambos são pares, então dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 é 10. Agora, 30 dividido por 2 é 15. Beleza? Olha só, o 10 continua dando para dividir por 2. O 15 não vai dar, mas o 10 dá. Lembra que eu tenho que dividir pelo menos um deles. E não se esqueça de dividir todos aqueles números que der. 10 dividido por 2 vai dar 5. O 15, como não dá para dividir, eu só copio ele. Agora, olha só. Dá para dividir por 5, não dá? Então, vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Já cheguei onde eu queria. E 15 dividido por 5 dá 3. Beleza? Olha, agora, como aqui eu já cheguei onde eu queria, eu só preciso dividir por 3 agora. 3 eu vou dividir por 3. Então, 1 eu já cheguei onde eu queria. E 3 dividido por 3 dá 1. Este é o meu mínimo múltiplo comum. Certo? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. E 20 vezes 3 é 60. Logo, o meu mínimo múltiplo comum dentre os números 20 e 30 é igual a 60. O mínimo múltiplo comum de 20 e 30 é 60, certo? Se você procurar na tabuada do 20 e na tabuada do 30, o menor número que eles têm em comum é o 60. Tudo bem? Então, vamos para o próximo exemplo aqui, o item E. Eu quero o mínimo múltiplo comum de 12 e 10. 12 e 10. Vou pegar o 12 e o 10. Vamos lá. Ambos são pares, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 2, 5. Ó, ainda dá para dividir por 2 esse 6, ó. O 5 não dá, mas o 6 dá. Vamos dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 5 não dá para dividir por 2. Quando não dá, eu copio. Beleza? Agora, olha só. Eu tenho 3 e 5. Bom, então dá para dividir por 3, não dá? 3 dividido por 3 deu 1. Mas o 5 não dá para dividir. Quando não dá para dividir, eu copio. Aqui eu já cheguei onde eu queria, no 1. Mas falta chegar onde eu quero, aqui no 5. Então, eu só vou dividir por 5. O 1 eu já cheguei onde eu queria, eu copio. 5 dividido por 5 dá 1. Beleza? Então, este é o meu mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Bom, vamos ver quanto é que vai dar essa aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 vai dar 60, tá? Então, o meu mínimo múltiplo comum de 12 e 10 é igual a 60. Tudo bem? Lembrando que eu poderia ter feito pela tabuada, né? Quais são, ó, uma maneira diferente, né? Quais são os múltiplos comuns de 12? Eu não vou nem colocar o zero, ó. Vou colocar 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 2, 24, ó, 36, 48, 60, 72, tá? E assim vai indo. E os múltiplos de 10? Os múltiplos de 10, eles são, é só colocar 10, ó, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e assim por diante. Vai até onde eu quiser. Tudo bem? E qual que é o menor valor comum em que eles têm aqui em comum? O menor valor que eles têm em comum é o 60, porque tem 60 aqui e tem 60 aqui. É o primeiro que aparece. Depois apareceria lá no 120, mas 120 está muito mais para frente na tabuada do 12 e está muito mais para frente na tabuada do 10. Mas o primeiro que aparece é o 60. Por isso que o mínimo múltiplo comum entre 12 e 10 é 60. Essa é uma maneira, é o método de se fazer, certo? E aqui é para se verificar, para ver se está certo, né? Mas ficar fazendo isso aqui toda hora na mão cansa, né? Porque dependendo dos números que forem, pode dar um valor muito alto. Se o valor for muito alto, não vai dar para fazer isso aqui. Aí eu vou ter que obrigatoriamente fazer isso daqui, certo? Tudo bem? Então, basicamente
Essa era a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!